Professora, tudo bom? Então, como foi pedido no trabalho, hoje vamos falar um pouco sobre a deficiência física ou motora, a deficiência sensorial e a deficiência intelectual. Estou aqui com a minha colinha para a gente entender um pouco mais e conseguir entender como elas funcionam. Vou começar então pela deficiência física ou motora. Bom, a deficiência física ou motora é uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano ou animal. Então é importante destacar que ela não ocorre só em nós seres humanos, ela pode acontecer também nos animais. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro ou sistema locomotor, levando a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e ou superiores, ou seja, ela pode ser causada tanto só nos membros superiores como só nos membros inferiores, ou então também nos dois, que é a paralisação total, né? Bom, alguns exemplos aqui eu vou citar para a gente conseguir ter uma base como funciona cada uma delas. Então eu peguei aqui a monoplegia como exemplo. Ela ocorre quando um único membro do corpo, seja inferior ou superior, é acometido pela paralisia, ou seja, quando um dos membros ele paralisa. E temos também a hemiplegia, que é a paralisação de um dos hemisférios do corpo, ou seja, da porção direita ou esquerda, tá? Então, a monoplegia é superior ou inferior e a hemiplegia é esquerda ou direita. Então, agora a gente vai falar sobre a deficiência sensorial. Ela é caracterizada pelo não funcionamento total ou parcial de um dos 5 sentidos. Normalmente se trata da surdez e da cegueira, tá? Que são mais conhecidas como as deficiências sensoriais. Mas déficits relacionados ao tato, olfato ou paladar também, elas podem ser enquadradas nessa categoria, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco mais sobre a surdez e a cegueira, já que são as principais dentro da deficiência sensorial. A surdez é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. E a cegueira é a privação do sentido da visão em um ou ambos dos olhos. E ela pode ser dividida em total, parcial ou legal. Agora eu vou falar sobre a deficiência intelectual e vou ler o que está escrito aqui para poder entendermos um pouco mais sobre ela. A deficiência intelectual é caracterizada pelo funcionamento cognitivo que não corresponde à média esperada, ou seja, esteja abaixo do que se é considerado normal. A dúvida de pais e mães se deve aos campos que podem ser direta ou indiretamente afetado pelo desempenho cerebral da criança, por exemplo. Então agora eu vou dar 2 exemplos de deficiência intelectual. E as mais comuns são... A mais comum, na verdade, é a síndrome do X frágil, tá? É a mais comum aí no mundo. Vou dizer um pouco sobre ela. A síndrome do X frágil é a causa mais comum de deficiência intelectual em todo o mundo. É uma condição genética causada por uma mutação ou alteração na estrutura do DNA do cromossomo X. E a outra é a síndrome de Down, que também é bastante conhecida, só que ela não é uma doença. É uma desordem genética que ocorre quando alguém nasce com uma duplicação do cromossomo 21 em seu DNA. Então, espero que a senhora tenha entendido um pouco sobre cada uma delas, que tenha gostado da explicação. É isso. Um beijo.